Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o apóstolo Josadac, mais um dia para compartilharmos a palavra de Deus no nosso canal. E eu gostaria que você sejasse parte desse dia maravilhoso na presença de Deus. Obrigado por você fazer parte do nosso canal e também você que vai ter a oportunidade de ver esse vídeo. Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, dá um like, entendeu? Comente, e todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo, você será notificado através do sininho ativado. Deus abençoe vocês. Vamos pela palavra do dia de hoje. Nós estamos vivendo tempos difíceis, como sempre venho falando, e em tempos difíceis precisamos saber três coisas. Primeiro, a essência da fé. Segundo, a essência do foco. E terceiro, a essência da força. Precisamos saber essas três verdades de modo que não venhamos a se destruir ou se destruir nós mesmos mediante a catástrofe que essa pandemia tem trazido e ainda assim continua trazendo na vida de muitas famílias, muitos homens de Deus, muitas igrejas e em geral a sociedade. Hoje eu quero compartilhar a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao versículo de número 7. É de nosso conhecimento de que Neemias era um eunuco que estava a serviço, do rei Artaxerxes. E Neemias, em meio ao seu trabalho, ele está desenvolvendo casa do rei, ele recebe uma notícia de seu irmão, de modo que a notícia não foi boa, a notícia não foi agradável. E a Bíblia vai dizer que quando ele recebe a notícia, nesse dia em que ele recebe a notícia, ele se entristeceu, o coração se abateu, porque ele nunca tinha se apresentado à presença do rei Artaxerxes, triste, desanimado, angustiado. E nesse dia, tanto a esposa do rei e tanto o rei contemplaram o rosto de Neemias e fizeram ali uma pergunta: Neemias, o que se passa? Ele disse: meu rei, não posso ter alegria no dia de hoje em te servir, porque recebi uma má notícia. Que má notícia é essa, Neemias? A Bíblia vai dizer que ele vai agora contar seu problema ao rei. Ele vai agora expor a sua dor ao rei. O rei vê realmente a sinceridade das palavras de Neemias e acaba dando a ele uma carta, de modo que ele voltasse à cidade para poder reconstruir ou até mesmo reedificar os muros que outrora foram quebrados. Verdade que, moral da história, essa pandemia está trazendo uma destruição, tanto espiritual, tanto financeira, está trazendo uma catástrofe a nível global. E o que fazer mediante a esta situação de destruição que essa pandemia está trazendo no caráter, na vida da igreja, na vida de cada um de nós? Claro, muitos de nós nos encontramos parados, sem ação, de modo que estamos reclusos em nossa casa. Então o que eu quero compartilhar com você hoje é sobre não desista. Não desista. Por que não desistir? Porque em tempo de caos, em tempos de dificuldade, em tempos de crise e em tempos de grandes dificuldades que o povo de Deus sempre viveu, sempre Deus levantou alguém que se tornasse uma porta de entrada para grandes milagres, para grande reforma e para grandes transformação. O que eu quero compartilhar com você nesse texto é simples. Por que não desistir? Era de fato Neemias desistir pela notícia que ele recebeu, tendo em conta que a cidade estava arruinada, os túmulos estavam todos quebrados, as paredes todas destruídas, a cidade queimada a fogo. Só que você precisa saber que existe sempre os inimigos da reconstrução. Sanbalates e Tobias, sim, são conhecidos nesse texto como os inimigos da reconstrução. Só que quando Neemias está saindo do palácio de Artaxerxes em direção a Jerusalém para reedificar os muros de Jerusalém, você percebe que a primeira coisa que Neemias vai fazer ele não chega já reconstruindo, não. Ele chega e faz análise. Ele faz análise.
Isso mesmo, ele faz análise de como está a cidade. Essa análise é chamada também por alguns teólogos como a leitura que ele vai fazer da cidade destruída. Quando ele faz a leitura, ele tem na sua consciência um plano de ação, aonde começar, como começar e com quem começar. Você percebe que quando Neemias vai agora para começar a reconstruir toda a cidade, o templo, os muros, você percebe, primeira coisa, ele vai juntar todas as classes, sim, ele vai juntar pobres e ricos, vai juntar magistrados e escravos, ele vai juntar toda a classe de pessoas, de modo que eles todos estejam lutando por uma só causa: reconstruir a cidade, reconstruir os muros, reconstruir o templo, reconstruir, a dignidade do povo e a dignidade da saúde. Você percebe que em meio a essa reconstrução, os inimigos não pararam de existir, os inimigos não deixaram de vir, os inimigos não deixaram de lutar contra Neemias. Não por quê? Porque não é o facto de você ter uma graça de Deus, não é o facto de você ter uma unção, não é o facto de você ter um dom de Deus que os inimigos não vão existir. Sempre existirão inimigos que vão combater aquilo que Deus te deu. Sempre existirão inimigos que vão lutar contra a unção que está sobre você, o poder que Deus te investiu. Mas todavia, quem precisa estar convicto do investimento de Deus não são os teus inimigos, é você, porque você vai se tornar o alvo da guerra. E se você se torna o alvo da guerra, você precisa estar munido, você precisa estar capacitado por Deus, você precisa estar fortalecido. E quando Neemias está sendo agora usado por Deus para reedificar os muros, você percebe que antes de ele começar a obra, a primeira fase da reconstrução foi tirar os escombros. Porque depois de uma pandemia dessa, depois de uma situação de crise, depois de uma situação de reclusão, depois de uma situação catastrófica que essa pandemia trouxe e trará para muitos de nós, o que fazer? Precisamos ter um plano de ação. E a primeira coisa para nós agirmos mediante a esta circunstância é tirarmos os escombros. Isso mesmo, tirarmos os escombros. Porque tem pessoas que estão querendo construir uma nova vida por cima de uma vida podre, suja, uma vida que não glorifica, não exalta, não adore a Deus. Por que Deus está sacudindo o mundo? Porque a primeira coisa que Deus está trazendo para que o arrebatamento venha é limpar a igreja. E a primeira coisa que Neemias vai fazer é tirar os escombros. Por quê? Porque não se pode construir uma nova obra numa obra antiga cheia de escombros ou com dificuldade. Você, se ler o texto, você vai perceber que a primeira coisa que eles foram fazendo é tirar o entulho, é tirar os escombros. Você quer ter uma nova oportunidade na vida, você quer ter uma nova etapa na tua história, você precisará tirar o lixo que te impede de construir algo novo. Você vai precisar tirar os escombros que te impedem de construir uma vida de excelência, uma vida poderosa em Deus, uma vida de santa consagração. Porque nós precisamos reedificar. Na reedificação de tudo aquilo que nós precisamos, necessitamos e carecemos, é necessário termos em conta que toda reconstrução, antes de ser começada, ela precisa passar pelo processo de purificação. Você vai precisar purificar a tua vida para recomeçar a tua vida. Você vai precisar purificar a tua vida para recomeçar os teus projetos. Você vai precisar purificar a tua mente, purificar a tua consciência para enxergar em meio ao caos, em meio a toda essa luta, em meio a toda essa dificuldade. Você vai precisar limpar o território para reconstruir algo novo. Segundo, você vai precisar armar o povo que vai trabalhar com você. Nessa questão, a tua família é parte de você. Você, tua esposa, teus filhos vão precisar ser munidos das armas de Deus para guerrear contra o desânimo, contra a tristeza, contra a amargura, contra o disse-me-disse e até mesmo contra a frieza que acabou tomando conta do coração de muitos. Você percebe?
Então é preciso que nós entendamos, em meio de toda essa pandemia, nós precisaremos ter certeza que Deus não nos abandonou, mas Deus está nos limpando, Deus está nos fazer se reinventar, e nessa reinvenção não precisamos parar, não precisamos desistir. Você não precisa desistir porque está o caos social, você não precisa desistir da tua vida porque está uma pandemia, não. Você precisa enxergar uma luz no fundo do túnel. É isso que Deus quer que você enxergue, é isso que Deus que Neemias enxergou. Ele não enxergou apenas destruição, ele enxergou possibilidades de reconstrução, ele enxergou possibilidade de reerguer algo novo, ele enxergou possibilidades de firmar algo poderosíssimo que Sanbalates e Tobia não conseguiram destruir. Então eu venho para te dizer uma coisa: sempre teremos inimigos da reconstrução. O importante não são os nossos inimigos, o importante é o Deus que nos vocacionou para reconstruirmos aquilo que outrora foi destruído pelos nossos inimigos. Nessa questão, a pandemia destruiu muitas coisas que você já construiu, mas todavia fica quieto, fica calmo. Deus vai te dar sabedoria, vai te dar estratégia. Você vai conseguir reconstruir a tua empresa, você vai conseguir reconstruir tua família, você vai conseguir reconstruir teu ministério, você vai conseguir reconstruir teus projetos, porque em Deus nada está perdido. A luz da nossa consciência parece que perdemos, mas a luz da consciência divina, nada está perdido. É da fé que nós vamos construir coisas do nada à existência, porque temos Deus, e a certeza de que temos Deus, Ele será conosco. Então fique firme, nem tudo está perdido, nem tudo está acabado, nem tudo está terminado. Ei, o diabo possa ser que te contou uma má história, mas eu vim para te dizer uma coisa: nem tudo está acabado, nem tudo está terminado, ainda vai terminar muito melhor do que você imagina. Essa situação vai terminar muito melhor do que você pensa. Deus é contigo. Eu vim nessa manhã para te dizer uma coisa: força, não desista de viver os teus sonhos, não desista de ver os planos que Deus tem para a tua vida. Ergue a cabeça, assim como Neemias reedificou os muros, você vai reedificar todo o projeto que outrora cancelado pelo diabo, mas aprovado por Deus. Deus vai te dar força, Deus vai te dar garra, Deus vai te dar poder, Deus vai te ungir para que você lute contra os inimigos da reconstrução. Você não precisa desistir porque os teus inimigos querem que você desista. Você não precisa se matar porque o diabo quer que você se mate. Você não precisa abandonar a tua fé porque o diabo quer que você abandone. Deus está querendo que você se posicione. Faça a leitura do que foi destruído. Pegue, as pessoas mais importantes para reconstruir contigo os sonhos, os projetos e os planos que você tem. E eu posso te dar certeza de que Deus não vai te abandonar, e os teus inimigos ainda hão de comer nas tuas mãos, porque ninguém luta contra o ungido de Deus e prevalece. Deus te abençoe, Deus te guarde, e fique com essa palavra: não desista, reconstrua tudo aquilo que essa pandemia destruiu na tua vida. Deus te abençoe, fique na paz, e Deus possa guardar tua casa, tua família e todos aqueles que você deseja o bem. Deus te abençoe.